Ela chorou no meu consultório. Maria Helena, 67 anos, não conseguia mais se olhar no espelho sem sentir que estava perdendo sua identidade. As manchas escuras no rosto, nas mãos, no colo, eram tantas que ela havia parado de usar decotes, de tirar fotos, de sair sem maquiagem pesada. Doutora Clara, eu me sinto feia, velha, acabada, ela disse, as lágrimas descendo pelas bochechas, marcadas por décadas de exposição ao sol e, como descobrimos depois, por algo muito mais insidioso que estava literalmente escurecendo sua pele de dentro para fora. O que eu não esperava era que em apenas 21 dias, removendo um único alimento da dieta dela, aquelas manchas que a dermatologista disse que só sairiam com laser começaram a clarear naturalmente. E não foi Maria Helena que teve essa transformação impressionante. Eu sou doutora Clara Figueiredo, nutricionista formada pela Unifesp, especializada em longevidade e saúde do idoso. Nos últimos 15 anos, atendi mais de 3.000 pacientes acima dos 50 anos. E uma das queixas que mais me partem o coração são as relacionadas às manchas da idade, melasma e hiperpigmentação. Não é só uma questão estética, é uma questão de autoestima, de como essas pessoas se veem no mundo. Quantas mulheres já atendi que pararam de se fotografar com os netos? Quantos homens que deixaram de usar camisetas de manga curta por vergonha das manchas nos braços? Mas o que a maioria não sabe é que existe uma conexão profunda entre o que comemos e como nossa pele se comporta, especialmente após os 50 anos. Você já parou para pensar por que algumas pessoas de 70 anos têm a pele mais uniforme que outras de 50? Por que certas culturas, mesmo com exposição solar intensa, têm menos problemas de hiperpigmentação? A resposta não está apenas no protetor solar ou nos cremes caros. Está na nossa mesa, 3 vezes por dia, todos os dias. Existe um alimento específico que está literalmente alimentando a formação de manchas na sua pele, acelerando o envelhecimento cutâneo e criando um ambiente interno propício para a hiperpigmentação. E quando você remove esse alimento, não reduz, remove completamente. Os resultados podem ser tão dramáticos quanto os que Maria Helena experimentou. O que acontece na nossa pele após os 50 anos é resultado de um processo complexo que começa décadas antes. A melanina, o pigmento que dá cor à nossa pele, começa a ser produzida de forma irregular. Os melanócitos, células responsáveis por essa produção, ficam hiperativados em certas áreas, criando aquelas manchas escuras que tanto incomodam. Mas por que isso acontece? A ciência mostra que existe uma cascata inflamatória que precede e alimenta esse processo. Radicais livres, glicação avançada, inflamação crônica de baixo grau, todos esses fatores criam um ambiente onde a melanina é produzida descontroladamente. A dermatologia tradicional foca no tratamento tópico, ácidos, lasers, peelings. São eficazes sim, mas tratam apenas a consequência, não a causa. É como tentar apagar um incêndio sem desligar o que está alimentando o fogo. Durante anos, trabalhei em parceria com dermatologistas e o que percebi é que os pacientes que tinham resultados mais duradouros e impressionantes eram aqueles que também mudavam a alimentação. Não era coincidência. Em 2019, depois de ver tantos casos como o da Maria Helena, decidi investigar mais profundamente.
comecei a mapear os hábitos alimentares dos meus pacientes com manchas de pele versus aqueles com pele mais uniforme. O padrão que emergiu foi surpreendente e, ao mesmo tempo, óbvio. Havia um denominador comum entre aqueles com piores problemas de hiperpigmentação: o consumo elevado de açúcar refinado. Maria Helena consumia, em média, 80 gramas de açúcar por dia. Parece muito? A média do brasileiro é 50 gramas, mas ela estava bem acima. Açúcar no café, no suco natural, nos biscoitos integrais saudáveis, na granola do café da manhã, no iogurte com mel, no chocolate amargo do final da tarde. Pequenas quantidades que se acumulavam ao longo do dia. Quando somamos tudo, ela estava consumindo quase o equivalente a 20 colheres de chá de açúcar diariamente. O açúcar não é apenas calorias vazias. Ele é um acelerador potente do envelhecimento celular através de um processo chamado glicação. Quando você consome açúcar, ele se liga às proteínas do seu corpo, formando compostos chamados produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs. Esses AGEs se acumulam na pele, danificando o colágeno e a elastina, mas também, e isso é crucial, estimulando a produção irregular de melanina. É literalmente como se o açúcar estivesse pintando manchas escuras na sua pele, de dentro para fora. Mas existe outro mecanismo ainda mais perturbador. O açúcar eleva rapidamente a insulina, que por sua vez aumenta a produção de IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina. O IGF-1 tem um efeito direto sobre os melanócitos, estimulando-os a produzir mais melanina. É por isso que diabéticos frequentemente desenvolvem acantose nigricans, aquelas manchas escuras no pescoço e axilas. O mesmo processo, em menor escala, acontece com qualquer pessoa que mantém níveis elevados de açúcar na dieta. Quando propus para Maria Helena a remoção completa do açúcar refinado, ela ficou assustada. Mas, doutora, nem o açúcar no café? Expliquei que seria por 30 dias, um protocolo que chamei de reset da melanina. Nada de açúcar refinado, mel, melado, açúcar mascavo, adoçantes artificiais. Apenas a frutose natural das frutas inteiras, consumidas com moderação. Ela topou, mais por desespero que por convencimento. A primeira semana foi desafiadora. Maria Helena teve sintomas de abstinência, dor de cabeça, irritabilidade, fadiga. Mas já na segunda semana, ela relatou que a pele estava diferente, mais luminosa. Na terceira semana, as manchas do rosto começaram a clarear visivelmente. Em 21 dias, a transformação era inegável. As manchas não desapareceram completamente, mas clarearam entre 40% a 60%, dependendo da região. Mais importante, nenhuma mancha nova surgiu e as existentes pararam de escurecer. Para acompanhar casos como o da Maria Helena de forma mais sistemática, comecei a usar uma ferramenta de monitoramento que permite aos pacientes registrarem diariamente sua alimentação, sintomas e evolução da pele. Esse aplicativo de longevidade tem se mostrado fundamental para identificar padrões e ajustar o protocolo conforme necessário.
Os dados coletados confirmaram o que observávamos clinicamente. A remoção do açúcar tem impacto mensurável na hiperpigmentação. Se você tem interesse em acompanhar sua própria evolução de forma mais detalhada, deixei informações sobre essa ferramenta no comentário fixado. Mas por que 21 dias? Este é o tempo médio para que os melanócitos reduzam sua atividade excessiva quando removemos o estímulo inflamatório do açúcar. A pele tem um ciclo de renovação de aproximadamente 28 dias. Em 21 dias, já conseguimos ver mudanças significativas, porque as novas células estão sendo formadas em um ambiente menos inflamatório. As manchas existentes começam a clarear porque a produção de melanina desregulada diminui, e o processo natural de descamação da pele começa a remover o pigmento acumulado. O caso do Sr. Roberto foi ainda mais impressionante. Aposentado de 72 anos, diabético tipo 2 controlado, ele chegou ao consultório com manchas escuras nas mãos e antebraços, que haviam se intensificado nos últimos 2 anos. Parecem manchas de cemitério, ele brincava, mas eu via o incômodo real nos olhos dele. Roberto consumia muito açúcar, principalmente em forma de frutas doces em excesso e mel que adicionava a tudo. Quando removemos completamente o açúcar adicionado e limitamos as frutas mais doces, em 30 dias as manchas clarearam de forma tão dramática que a própria filha dele perguntou se ele havia feito algum procedimento estético. O protocolo que desenvolvi vai além da simples remoção do açúcar. Inclui a introdução estratégica de antioxidantes específicos que potencializam o clareamento natural da pele. Vitamina C em doses terapêuticas, vitamina E, selênio, zinco e compostos bioativos como resveratrol e quercetina. Mas sempre enfatizo: os suplementos apenas potencializam os resultados. A base é sempre a remoção do açúcar. A pesquisa científica suporta completamente essas observações clínicas. Um estudo publicado no Journal of Investigative Dermatology em 2020 mostrou que a redução da glicemia em jejum correlaciona diretamente com a diminuição da hiperpigmentação em adultos acima de 50 anos. Outro estudo da Universidade de São Paulo demonstrou que a formação de ages na pele é significativamente reduzida quando mantemos a hemoglobina glicada abaixo de 5,2%. Algo alcançável apenas com controle rigoroso do açúcar na dieta. A Sociedade Brasileira de Dermatologia reconhece oficialmente a conexão entre glicação e envelhecimento cutâneo, mas ainda falta a divulgação massiva dessa informação para o público geral. A Anvisa já regulamenta o uso de claims sobre anti-envelhecimento em produtos cosméticos, mas não existe regulamentação específica sobre as alegações relacionadas à alimentação e saúde da pele. É uma lacuna que precisa ser preenchida. Mas como implementar esse protocolo na prática? Primeiro, é fundamental entender onde está o açúcar oculto. Molhos prontos, temperos industrializados, pães, biscoitos, mesmo os sem açúcar, frutas secas, sucos, mesmo os naturais. Maria Helena ficou chocada ao descobrir que seu suco verde matinal com maçã, manga e mel
continha mais açúcar que um refrigerante. A educação alimentar é crucial. Segundo, prepare-se para os sintomas de abstinência. Eles são reais e podem ser intensos nos primeiros 7 a 10 dias. Dor de cabeça, irritabilidade, fadiga, ansiedade, dificuldade de concentração. É o cérebro se reorganizando para funcionar sem os picos constantes de glicose. Hidratação adequada, suplementação de magnésio e manutenção de horários regulares de sono ajudam a minimizar esses sintomas. Terceiro, substitua inteligentemente. Não é apenas remover, é substituir por opções que nutrem a pele de dentro para fora. Frutas vermelhas ricas em antocianinas, chá verde, vegetais coloridos ricos em carotenoides. O objetivo é criar um ambiente interno anti-inflamatório que favorece a regeneração celular saudável. Um detalhe técnico importante: nem todo mundo responde no mesmo tempo. Pessoas com diabetes ou pré-diabetes podem levar mais tempo para ver resultados, porque a resistência à insulina prolonga o processo inflamatório. Fumantes também têm resposta mais lenta, devido ao estresse oxidativo adicional. Mas em todos os casos que acompanhei, com paciência e persistência, os resultados aparecem. Depois dos primeiros 30 dias, a reintrodução deve ser cuidadosa. Maria Helena, empolgada com os resultados, tentou voltar aos docinhos nos finais de semana. Em uma semana, 2 manchas novas apareceram no rosto. Foi uma lição valiosa. Para algumas pessoas, especialmente aquelas com predisposição à hiperpigmentação, o açúcar pode precisar ser eliminado permanentemente ou consumido em quantidades mínimas e esporádicas. O aspecto emocional dessa transformação não pode ser subestimado. Ver Maria Helena sorrindo sem esconder o rosto, usando roupas que ela havia guardado no armário, tirando fotos com os netos novamente, isso não tem preço. A autoestima renovada impacta todas as áreas da vida. Ela voltou a namorar, algo que havia descartado aos 67 anos por se achar feia e velha. Para quem está começando esse processo, estabeleça marcos intermediários. Fotografe a pele no início, aos 7, 14, 21 e 30 dias. Use sempre a mesma iluminação e posição. Os resultados podem ser sutis no início, mas quando você compara as fotos lado a lado, a diferença é notável. Mantenha um diário de como se sente, energia, qualidade do sono, humor. O açúcar afeta muito mais que apenas a pele. Minha recomendação final é sempre conversar com um dermatologista antes de iniciar qualquer protocolo. Algumas manchas podem ser sinais de problemas mais sérios que requerem investigação médica. Nunca substitua o acompanhamento médico adequado por mudanças alimentares apenas, mas quando usado como complemento ao tratamento tradicional, esse protocolo pode potencializar significativamente os resultados. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com sua saúde e aparência. A remoção do açúcar para combater manchas da pele é apenas uma das muitas estratégias baseadas em evidência que podem transformar como você envelhece. Subscreve no canal para mais protocolos anti-idade respaldados pela ciência
E não esqueça de verificar o comentário fixado para acessar as ferramentas que uso para acompanhar a evolução dos meus pacientes. Sua pele e sua autoestima agradecerão.